Oi, eu sou a Luqueta e hoje eu vou falar de Vilão, da V.E. Schwab. Gente, que livro foi esse? Sejam bem-vindos ao Ler ou Não Ler, um quadro onde eu basicamente vou fazer uma mini análise com e sem spoilers sobre o livro para ver se vale a pena ou não você ler. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá sugestões nos comentários, compartilhe com seus amigos e me segue no Instagram, porque lá eu também tô fazendo outras resenhas de livros que não vão pro canal. Vilão é o livro da Victoria Schwab, lançado em 2019 e aqui no Brasil pela Galera Record. E também é o primeiro livro de uma duologia. Nesse livro, a Victoria Schwab usa o pseudônimo V.E. Schwab por dois motivos. Primeiro, porque ela quer expandir os seus livros para um gênero mais adulto, mais dark e violento. E segundo, porque ela acredita que os livros não devem ser lidos pelo autor. Ela não quer que as pessoas comprem o livro pensando, é uma mulher que escreveu, ou é um homem que escreveu. E sim, é uma pessoa que escreveu. Ela falou isso em live com a Galera Record. Então, é mais uma justificativa para ela usar esse novo pseudônimo em seus livros. Mas enfim, bora pra sinopse? Vilão conta a história de Ellie e Victor, dois estudantes da Universidade de Lockland que, para um TCC, resolvem fazer um estudo por meios biológicos, químicos e psicológicos das pessoas extraordinárias, que são basicamente X-Men, mas não é bem isso, porque o motivo por eles terem os poderes são um pouco diferente. Só que as pessoas extraordinárias são lendas nesse lugar, ninguém sabe se existe ou não, apesar de ter uma polícia especializada sobre isso. Então, já mostra a relevância e o perigo de ter pessoas assim no mundo. No contexto da história, ambos conseguem virar sim extraordinárias e aí que o bicho pega. A gente já começa o livro no primeiro capítulo vendo o Victor puto da vida num cemitério porque ele acabou de sair da prisão na qual ele passou anos e a única coisa que a gente sabe é que ele quer matar o Ellie. A gente não sabe o que ele fez, a gente não sabe o que aconteceu pra ele ser preso, a gente só sabe que se um dos dois se verem, um não vai sair vivo. Eu achei esse livro muito bom, de verdade. Acho que é o melhor livro que eu já vi até hoje, trabalhando muito bem essa duologia entre o bem e o mal, de forma assim que não fique óbvio, que não fique clichê e que tenha muitas coisas a acrescentar pra nós na nossa vida. Esse é o tipo de livro pra você refletir sobre as suas ações, suas motivações de vida, atacando a nossa filosofia. Pode valer a vida dos outros. É muito louco ler esse tipo de livro, porque apesar da gente ter dois personagens muito bem escritos, completinhos, muito bem feitos, a gente ainda não consegue torcer pra nenhum deles, porque quando a gente acha que um tá fazendo bem, ele vai lá e dá um tapa na nossa cara e fala assim, meu filho, aqui não existe herói, aqui só tem vilão. A estrutura desse texto não é nem um pouco linear. Ele vai pro passado, pro presente, volta pra um passado mais próximo, um menos próximo, e gente, o jeito que a Victoria conseguiu escrever esse tipo de livro, de verdade, foi com maestria. Esse tema, esse peso, o jeito como ela fez foi perfeito. Não é qualquer escritor que conseguiria fazer, não, viu? É um tipo de trabalho muito bem pensado, muito bem estruturado e eu adorei. Os segredos do livro são fundamentais para manter a atenção do leitor. De verdade, você não consegue parar de ler. É um tipo de livro que você prende e você não quer largar até você acabar. Apesar de você ter medo de acontecer certas coisas e você, assim, não saber onde a história vai dar, porque, gente do céu, que livro surpreendente. Eu achei a leitura desse livro muito boa, muito fluida. Assim como todos os livros da Victoria, o começo é um pouco mais lento, mais introdutório, mas a partir do meio pro final, gente, é cacetada atrás de cacetada. O ritmo é perfeito, muito bem ditado. Apesar do livro ser perfeito pra mim, eu posso reconhecer que tem algumas conveniências muito pontuadas de forma clichê, que devia ter sido melhor elaborada pra uma história tão grandiosa como essa. Apesar dos poderes terem uma característica diferente das demais, é muito clichê o modo como as pessoas conseguem adquiri-los. Essa é outra coisa que eu mudaria se fosse ela, mas enfim, eu também não sei qual outra possibilidade ela conseguiria criar. Então, talvez eu esteja sendo só chata mesmo. Mas não liguem pra isso, não é algo que prejudica a história, é só algo que, enfim, é um pouquinho mais clichê e que tá tudo bem, todos os livros têm seus clichês. Agora sobre o final... Sério, eu não sei o que eu falo dele, de verdade. É um dos melhores finais de livros que eu já vi até hoje. Esse final deixa você pensativa por horas e você fica, caramba, o que eu acabei de ler? Vale pontuar também que esse é o tipo de livro que você não deve ler numa leitura só. Apesar de eu ter lido ele em um dia e a leitura pra mim foi muito fluida, eu também tive que dar algumas pausas. Porque, enfim, algumas situações são muito violentas e exigem muito do leitor. Quer dizer, eu não achei tão violenta assim, mas talvez tenha a ver com os meus pais me colocando pra assistir
filme de terror desde que eu era um bebê. E eu estar mais acostumada com isso. Mas pra quem não tá acostumada, não é uma coisa que você deva fazer, é ler de uma vez. Para e respira, porque, enfim, precisa. Agora, sobre a nota dele, de 5 estrelas, eu daria as 5. Apesar dele não ser perfeito em alguns mínimos detalhes, gente, é uma obra, assim, incrível que, se você não gostou, você leu errado. Eu sugiro que você leia de novo. Não tem como você não achar incrível esse livro e muito bem estratégico. E, cara, que maestria que a Victoria Schwab teve pra escrever isso daí, porque, cara, não é fácil. Agora, a gente vai seguir a nossa análise falando sobre as vantagens e desvantagens, porém com spoilers. Então, se você não leu o livro, por favor, pare por aqui, tenha essa experiência incrível dele e depois você assiste o resto. Pule pra essa minutagem aqui e depois volta. Primeiramente, eu adorei a forma como esses personagens foram inseridos. Apesar da Victoria Schwab escrever o Eli como um personagem que toma suas ações com base mais emocional e o Victor numa base mais racional, é muito incrível o jeito como ela faz a gente se identificar mais com o Victor, apesar dele ser uma pessoa mais fria. O Victor é um psicopata assumido. O modo sanguinário e violento como ele vê as coisas faz a gente questionar porquê da gente começa a torcer por ele. Apesar do Eli ser o lado mais emocional, é muito difícil a gente se identificar com ele. O que é muito interessante é o lado invejoso do Victor, de como ele tem inveja de tudo do Eli, como ele quer ser o Eli. Esse personagem de verdade foi muito bem escrito. Já o Eli é um sociopata. Ele se tornou o que se tornou por causa de um trauma. Ele é muito menos sanguinário que o Victor. Ele é muito mais misericordioso, entre bilhões de aspas, do que o Victor. Mas é muito engraçado como ele sendo menos agressivo que o Victor, a gente ainda tenha mais dificuldade de simpatizar com ele. Eu vi muita gente dizendo que o Eli tem um complexo de Deus, mas eu acredito que não. Eu só acho que ele é um fanático religioso que deturpou completamente os ensinamentos que ele acreditava e fez isso pro benefício próprio. Mas eu não acho que ele se sinta como Deus. Eu acho que ele se sinta mais como alguém que tá cumprindo a religião. Outro ponto positivo é que eu adorei a personagem da Serena. De verdade, que personagem muito carismática. O Eli, por ser imortal, ele já parece invencível, só que com o poder dela, ela dobra ele na mão de uma forma que eu acho muito incrível. Eu adorei essa personagem. Apesar de que a relação dos dois é basicamente um estupro, ela usa e abusa do Eli do jeito que ela quiser. Como eu já disse na parte sem spoilers, alguns momentos do livro ficam um pouco mais arrastado, um pouco mais lento, que diminui a fluidez do texto, coisa de alguns capítulos, algumas pequenas modificações que poderiam ter sido facilmente alteradas. Também tem a parte do poder da Serena, ele demora muito pra ser revelado e fica um pouco cansativo a gente querer saber e não ter resposta. Isso eu acho que ela devia ter adiantado só um pouquinho pra literalmente melhorar o texto dela. Outro ponto negativo que infelizmente eu vou ter que colocar aqui é como eles têm que morrer pra conseguir os poderes. Sério, eu achei muito clichê, eu achei que poderia ter colocado outra forma mais diferente. Apesar de eu não saber qual parte colocaria, talvez eu esteja sendo um pouco chata nesse sentido, mas eu achei um pouco clichê. E a parte da namorada dele morrer pro Victor virar e ser um acidente, enfim, eu achei isso muito clichê, já tá 100% batido. Podia ter colocado outra coisa, mas... Enfim, são pequeníssimos pontos a falar negativo sobre essa obra. Isso não vai tirar o brilho dela, mas é uma análise, né? Outro ponto negativo são essas coincidências e os planos mal elaborados. Por exemplo, quando ele achou a Sidney, é muito conveniente que ela seja logo a que traz as pessoas dos mortos, logo a irmã da Serena, logo a personagem que o Eli está atrás, logo que vai fazer toda a diferença pra trama, ou o plano final do Victor. Apesar de eu achar ele perfeito, o jeito como ele teve que contar muito com aquele cara que podia parar o tempo e andar sobre ele, cara, foi muito mal elaborado, porque se não tivesse ele, o que ele ia fazer, sabe, do plano, como que ele iria construir? Então eu acho que teve uma dependência muito de coincidências e planos mal elaborados que poderiam ser levemente mais trabalhados. Outro ponto negativo é que a Sidney, ela devia ter sido mais elaborada, porque todos eles perdem alguma coisa quando se tornam extraordinários. Mas a Sidney parece que não perdeu nenhum dos sentimentos, parece que não perdeu nada. Então a perda dela foi o calor. O calor tem a ver com a habilidade dela, já que ela traz pessoas dos mortos, então ela tá meio morta. Então eu achei que faltou explicar um pouquinho mais isso daí. A melhor parte desse livro, 100%, é o final. Porque, sério, que final de tirar o fôlego, que... Nossa, você não sabe mais o que você faz da sua vida depois desse final.
De verdade, a Victoria Schwab foi muito assertiva com esse final, que marca a gente de uma forma muito boa. Esse, sem dúvida, é um dos melhores plots que eu já li e eu vou recomendar, com certeza, esse livro pra todos. Vilão é uma obra que, com certeza, vale a pena ler. Eu indicaria pra todo mundo. É um livro muito marcante e, sério, pros próximos livros de ficção e fantasia que eu for ler, vai ser muito difícil me marcar desse jeito. De verdade, eu amei essa experiência. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like, comenta, compartilhe com seus amigos e deixem sugestões de próximos livros pra fazer, de próximos vídeos pra eu gravar. E me segue no Insta, l.luqueta, pra você ver resenhas que não vão vir aqui pro canal, mas que são muito boas. Mas enfim, pro vídeo de hoje é isso e